Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Uma excelente notícia para você. Vamos começar o vídeo de hoje com a informação muito boa. Olha aqui, ó. Tá aqui o ministro do TSE, presidente Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que foi declarado inelegível pelo TSE, terá agora o recebimento do recurso extraordinário que será implementado pela defesa de Bolsonaro para tentar derrubar a sua inelegibilidade. Aonde, Andréia? No Supremo Tribunal Federal. E qual é a notícia boa? Veja só, quem será o ministro do Supremo Tribunal Federal que vai analisar a admissibilidade do recurso extraordinário de Bolsonaro? Quem? Alexandre de Moraes. Aí você fala assim, não, Andréia, então ele nem vai aceitar o recurso, ele vai falar que o recurso nem é admissível. Ele pode fazer isso, Andréia? Pode. Mas ele vai fazer isso, Andréia? Nananina, não. Eu acredito sinceramente que ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai aceitar o recurso extraordinário de Bolsonaro. Aceitar quer dizer que vai aceitar avaliar, analisar e julgar o recurso. Não é dar provimento falar que ele está certo, não. É aceitar. Aceitar o recurso para que ele seja julgado pelo Supremo. Alexandre de Moraes vai fazer isso? Então ele vai estar traindo todos nós? Alexandre de Moraes, então, é um traidor? Não. Não é nada disso. Vou te explicar. Se Alexandre de Moraes não aceitar o recurso nem entra e nem vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e mantenha-se a decisão do TSE da forma que está. Mas, se o Supremo Tribunal Federal aceitar o recurso, entender que o recurso é admissível, o próprio juiz aqui, ministro do TSE, Alexandre de Moraes, vai determinar qual efeito terá esse recurso. E, consequentemente, será analisado isso pelos outros ministros aceitando o recurso. Que efeito é esse, Andréia? Um efeito importantíssimo para os próximos casos. Olha o Xandão aí. Olha o Xandão aí. O que é isso, Andréia? Se vai ter repercussão geral ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao recurso de Bolsonaro. Que é isso, Andréia? Pelo amor de Deus! Repercussão geral, que eu acredito que vai ser o que Xandão vai fazer. Por isso que ele vai aceitar o recurso, para imbuir a repercussão geral. Significa dizer que todos os outros casos semelhantes ao caso de Bolsonaro, de mentiras, de propagação de mentiras, de propagação de fake news dentro do ambiente eleitoral, atacando urnas, atacando o sistema eleitoral e consequentemente, tirando o equilíbrio eleitoral, da disputa eleitoral por abuso do poder político, todos os outros casos receberão o mesmo tratamento de Bolsonaro, ou seja, caberá a inelegibilidade do candidato ou do senador, ou do deputado, ou do presidente, ou do vereador, ou do prefeito, ou de quem quer que seja que atue no pleito eleitoral como Bolsonaro atuou. É esse o efeito da repercussão geral que eu acredito que Alexandre de Moraes vai dar. Ele vai aceitar o recurso para colocar esse efeito da repercussão geral.
Porque se ele não aceitar o recurso, entender ele como inadmissível, não havendo admissibilidade, acabou. A decisão do TSE se mantém conforme está, mas não abrange os outros casos. É o checkmate. É o truco. Essa decisão do TSE não vai ficar só com Bolsonaro, não. Aqui, ó, no Supremo Tribunal Federal vai aceitar o recurso de Bolsonaro e dar a devida repercussão geral, que é uma questão de justiça. Viva a democracia, viva ao governo Lula e viva o povo que tirou a praga do poder. Uma excelente notícia. E concomitantemente a mais informações e ao andamento de toda essa situação desse recurso extraordinário que a defesa de Bolsonaro vai implementar, eu vou passar para vocês. Que esse recurso será de fato e de verdade um tiro no pé de todos os bolsonaristas que propagam fake news, desinformação e mentira, porque os alcançarão. Quem conseguiu ganhar as eleições e até mesmo quem não conseguiu, cujo resultado será a inelegibilidade desses abusadores. E eu quero comentar com vocês aqui, ó, Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. Vou fazer o contexto para você entender e já vou dizer para você que Bolsonaro e o clã bolsonarista de primeira linha ali, mais próximo de Bolsonaro, estão em pânico com a prisão desse hacker aqui. E eu vou te explicar o porquê. Esse hacker aqui, ele foi o responsável por todo o vazamento da trama e da grande fraude processual que foi a Vaza Jato. Ele foi o responsável. Se não fosse ele, até hoje Sérgio Moro estaria se fazendo de bom moço, de paladino da justiça, homem da moralidade, dos bons costumes, homem honesto. Mas graças a esse hacker aqui, toda a situação de Moro e de Deltan Dallagnol caiu ladeira abaixo e foi revelado todo o plano, em que é objeto, inclusive, de uma operação na Polícia Federal, a Spoofing, que está em trâmite até hoje esse inquérito e essa investigação. Só que Delgatti foi preso. Por quê? Ele invadiu celulares, computadores de autoridades, de juízes, de desembargadores, de políticos, enfim, isso é crime. Aí ele foi preso. Passado um tempo, ele recebeu a liberdade provisória, com restrição. Qual a principal restrição? Não acessar a internet. Ele não poderia de forma alguma acessar a internet. Logo em seguida, apareceu Delgatti com Carla Zambelli. E o próprio Delgatti disse que estava trabalhando para Carla Zambelli, que ele cuidava das redes sociais de Carla Zambelli e cuidava também do site de Carla Zambelli. E começou a aparecer junto com Carla Zambelli. A Polícia Federal, então, percebeu que ele estava quebrando as medidas restritivas cautelares, que não estava certo. Ele mudou de endereço, tinha que ter repassado o endereço para a polícia, para a justiça, e ele nem bulufas, nem passou o novo endereço. Enfim, diante disso, a Polícia Federal pediu a prisão dele novamente. O Judiciário acatou e prendeu novamente o hacker Walter Delgatti. E com essa nova prisão, o clã bolsonarista e Bolsonaro estão desesperados. E coincidentemente ou não, logo que ele foi preso, Marcos Duval, o senador, que disse que estava ali arquitetando um plano para grampear Alexandre de Moraes, pegar Alexandre de Moraes, derrubá-lo e frustrar todas as eleições, junto com Bolsonaro e junto com aquele que está preso, como é que é o nome dele, gente? Daniel Silveira. Pois é, logo que esse aqui foi preso, o senador Marcos Duval caiu doente e pediu licença do cargo. Coincidência, Andréa? Será? Mas enfim, esse aqui, Walter Delgatti, ele disse que ele foi contratado pela Carla Zambelli, que houve uma reunião
no palácio do presidente à época Bolsonaro, em que conversou ele, Carla Zambelli e Bolsonaro. E que nessa reunião, segundo informações, a conversa era para ver se ele conseguia fraudar o sistema eleitoral ou se ele conseguia grampear Alexandre de Moraes para causar algum tipo de situação em todo o sistema para colocar em xeque a própria eleição, o próprio sistema eleitoral, TSE e especialmente Alexandre de Moraes. Para você ver o quanto que a trama é feia, que o próprio advogado aqui de Walter Delgatti, Oriovaldo Moreira, deixou a sua defesa, porque disse que a situação era muito grave e que ele não ia se envolver nisso. O próprio advogado que defendia ele, Oriovaldo Moreira, deu até entrevista, deixou o caso dele, para você ter ideia. E agora ele está preso novamente. E ele é conhecido por ser um boca aberta. Ele não segura a bronca de ninguém. Ele entrega e fala sim. Aí você fala assim, André, mas essa questão da reunião com Carla Zambelli, Bolsonaro, toda essa situação, será que isso é verdade? A Veja fez uma grande reportagem sobre isso e conseguiu fotos dele, aqui ó, de Walter Delgatti, entrando e saindo do palácio do presidente da República à época, Bolsonaro, em setembro de 2022. Essa aqui foi a foto que a Veja vazou, dele saindo do seu hotel às 6h40 e ele chegou às 6h52 no Palácio da Alvorada e entrou. E só saiu do Palácio da Alvorada 2 horas depois, às 8h49. E o grande medo e o pavor dos bolsonaristas é que ele abra o bico, porque ele é suspeito não só da tentativa de grampear Alexandre de Moraes, porque ele mesmo já confessou que ele tentou grampear o telefone do Alexandre de Moraes, fazer um clone do telefone dele, que ele ofereceu propina para um servidor, para um trabalhador de um sistema de telefonia, e que esse rapaz da telefonia negou. Ele queria pegar o chip de Alexandre de Moraes, o mesmo número, e colocar em outro aparelho, ia virar um clone. E só que o pessoal que trabalha no sistema de telefonia não aceitou, com medo, já que era o telefone de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro também do TSE. Mas ele já falou isso, já declarou isso para a Polícia Federal, que não conseguiu. Primeira suspeita dele, então, é de ataque às urnas, ataque ao sistema eleitoral e tentar grampear e atacar e pegar Alexandre de Moraes para melar todo o pleito eleitoral de 2022. Primeira suspeita, mas segura aí. Tem uma segunda suspeita. Qual é, Andréia? Houve o ataque ao site, a invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. Você lembra? Em que saiu uma decretação de prisão de Alexandre de Moraes pelo próprio Alexandre de Moraes, no site do Conselho Nacional de Justiça. Ele é o principal suspeito dessa invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. A grande situação de tudo isso que eu expliquei para você e o fator do pânico de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Primeiro, é que ele é boca aberta. Ele delata, ele não segura, ele fala. Tanto que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a maior parte de tudo isso, ele já falou na Polícia Federal, está no inquérito. A situação é, quem é o mandante dele? Quem mandou ele fazer tudo isso? Quem financiou para ele fazer tudo isso? Quem pagou? Quem é o mandatário dessas investidas desse hacker Walter Delgatti?
Eu quero mais é que ele abra o bico mesmo e fale mesmo, se é que já não falou, porque agora está tudo sob sigilo. E quando a gente menos esperar, vai ter situações de todo esse imbróglio criminoso envolvendo esse hacker, onde tem, pelo que tudo indica, altas autoridades, quiçá senador Marcos Duval, deputada federal Carla Zambelli e ex-presidente Bolsonaro. Nós queremos é que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita. Vou falar com vocês agora da fala do pastor aqui, André Valadão. Num culto, ele teve uma fala transfóbica, homofóbica. E ele vai ter que responder por isso. E não é a primeira vez, viu? Ele já comparou gays com criminosos em suas pregações. E dessa vez ele praticou 2 crimes. Ele praticou o crime de transfobia e ele incitou as pessoas ao crime. Ele quis falar mais ou menos assim. Eu vou explicar para vocês. Com a velha aliança, na velha aliança, Deus matava. Deus ia, jogava fogo e matava os pecadores. Ele mesmo matava. Com a nova aliança, Deus recuou e disse que nunca mais ia fazer isso. Que com a nova aliança, com Jesus Cristo, era perdão, era misericórdia. Ele, na sua pregação, ele disse que se fosse na velha aliança, Deus mataria todo mundo. Mas como eu não posso, Deus dizendo como eu não posso, ele falando como eu não posso, agora fica com vocês. Intuindo que cabe agora aos cristãos matar, já que Deus, com a nova aliança, não pode mais matar e não vai mandar matar. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima. Foi isso que ele quis dizer. É claro que ele já fez vídeo dizendo que não foi isso que ele quis dizer. É claro que ele vai fazer isso. Mas ele joga para a bolha bolsonarista, altamente conservadora, visando não só lucro e mais fiéis, não é? Mas principalmente, ele, a partir do momento que ele faz isso, além dele cometer crime, ele incita as pessoas a cometer crime contra a comunidade LGBT, que ia mais, em que eu faço parte, pois eu sou lésbica, assumida, casada com outra mulher. E vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar 2 aspectos, o aspecto espiritual e o aspecto humano terreno. O aspecto espiritual. Esse pastor aqui, ele serve a Satanás hoje dentro da igreja. Ele não serve a Deus. Se algum dia ele serviu a Deus e a Cristo, ele se perdeu no meio do seu caminho. Que Bolsonaro, ele nunca enganou ninguém. Bolsonaro sempre foi racista, machista, misógino, homofóbico, preconceituoso, desumano, mau caráter, fascista. E quem gosta de Bolsonaro se identifica em algumas de suas características que lhe é semelhante. Hoje ele não serve mais a Cristo. Ele está sendo usado como instrumento do diabo dentro da igreja. Existe um bandidão chamado André Valadão que precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse. Abre aspas. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora está com vocês. E ele continua. Não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês.
Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso disse André Valadão. Ele pode dar 1000 desculpas depois. Ele está incentivando, sim, o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Esse rapaz aqui, ele cometeu o crime de incitação ao crime, incitando as pessoas a matar a comunidade, membros da comunidade LGBT, e mais do que isso, ele cometeu o crime de transfobia, que segundo o Supremo Tribunal Federal é racismo, que é a face mais real do bolsonarismo, que tirou do armário os fascistas de plantão. Isso aqui é um mercenário, um mercador da fé, que precisa do ódio para manipulação das massas ignorantes. Ressaltando que o bolsonarismo é uma seita extremista que hospeda o pior do ser humano. O cristão, que é falso cristão. O militar, que é miliciano. O homem de família, que bate na esposa. O rico violento e racista. E o pobre? O pobre ignorante e que é enganado e notadamente usado como massa de manobra pelos mercenários da fé. Contarato já acionou o Ministério Público Federal, bem como a Érica Hilton, Fabiano, senador, e Érica Hilton, deputada federal. Pastor do capeta, isso aqui é do capeta, isso aqui nunca foi, se foi de Deus um dia, se perdeu. E o que eu comentaria de tudo isso? Aqui, ó, inelegível e preso. E que a decisão ali no Supremo Tribunal Federal possa, de fato e de verdade, dar repercussão geral. E que a justiça seja feita em todos os casos que eu explicara para você. Zambelli perturbada, Bolsonaro em pânico. Abra a boca, Walter Delgatti, é a sua oportunidade. Esses seriam os meus comentários, mas eu quero saber o seu comentário. Deixe o seu comentário, que ele é o mais importante aqui para mim. E esses são os meus comentários, mas eu quero saber o seu, tá bom? E você aí que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você está aí até agora, não curtiu a live, curte a live, que é importante, me ajuda bastante, tá bom? E compartilhe, vamos compartilhar essas informações que são de interesse público. E mais do que isso, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.